Por que é tão difícil enriquecer no Brasil? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sem dúvida alguma, acumular um patrimônio grande ao longo da vida é um dos principais desejos de uma parcela significativa da população. Aqueles indivíduos que ainda defendem a ideia de que dinheiro não traz felicidade são, em sua maioria, apenas invejosos e incapazes de gerar riqueza. Além do poder e do status, o dinheiro permite que alcancemos um dos valores mais importantes, a liberdade. Essa tão desejada liberdade permite viajar para qualquer lugar, comer em qualquer restaurante e adquirir bens e serviços sem se preocupar com o preço. Se já não fosse o suficiente, ser livre implica em ser independente. Seja em relação a empréstimos de banco, seja em relação à suposta ajuda do Estado, o acúmulo de patrimônio permite uma vida autônoma, sem a necessidade do capital de terceiros. Embora sonhado pela maioria das pessoas, é evidente que esse cenário será alcançado por um número muito limitado de indivíduos. Mas por quê? No mundo real, distante das utopias socialistas, existem apenas uma forma de gerar valor, realizando trocas voluntárias. Isso é uma relação lógica, pois você só aceita trocar um bem por outro se este for mais valorizado que aquele. Se você está caminhando com sede em um parque e decide trocar uma nota de R$5 por uma garrafa d'água, significa que, naquele momento e espaço, a bebida valia mais do que o dinheiro. O simples fato de você adquiri-la gerou valor na sua vida. Esse fato faz com que a economia não seja um jogo de soma zero, pois, ao invés de ocorrer somente uma transferência de valor entre indivíduos, um novo valor é inserido para todas as partes da transação. Além disso, prestar serviços para outros também é uma troca. Você está entregando seu tempo e seu esforço em troca de receber uma quantia de dinheiro, enquanto a pessoa que te contratou recebe o serviço que estava precisando. Você não é obrigado a trabalhar para ninguém. Quando é voluntário, todos ganham. Em um cenário de grande intervencionismo estatal, o protecionismo, os subsídios, a inflação e muitos outros fatores impedem a livre concorrência e geram trocas artificiais. Por exemplo, em um cenário de alta inflação, os consumidores têm sua poupança desmotivada e começam a comprar mais produtos do que desejariam. Por outro lado, com os altos impostos, mercadorias, serviços e investimentos são encarecidos, o que torna muitas vezes o seu consumo inviável. Já em relação ao trabalho, devemos aceitar que seremos recompensados proporcionalmente ao valor que somos capazes de gerar. A hierarquia baseada na quantidade de esforço empregada em um trabalho, chamada por muitos de meritocracia, inexiste nesse sistema. Mesmo que você dê o seu melhor e passe 24 horas cavando buracos no chão, se nenhum valor for gerado, não haverá nada a ser recompensado. Trabalho duro não necessariamente enriquece. Trabalho inteligente, sim. A maioria dos brasileiros pobres continua nessa condição por muitos motivos. O primeiro deles é que sua mão de obra é simples, já que a demanda por ela não é tão alta comparado com a sua oferta. A mão de obra de um indivíduo é mais valorizada quando suas habilidades são escassas e quando apresentam qualidade superior à da maioria. Trabalhadores de redes fast food, garis e caixas de supermercado simplesmente não são uma mão de obra escassa, portanto, tendem a apresentar uma remuneração mais baixa, por exemplo. Para resolver isso, é essencial que os indivíduos aprendam novas habilidades para ter acesso a outras oportunidades de trabalho mais demandados. Infelizmente, a maioria dos pobres nem sequer tem acesso a uma livraria ou até mesmo a uma boa educação de base. Isso impede que eles desenvolvam potenciais habilidades para aumentar o valor de sua mão de obra. Como já foi apontado em diversos vídeos deste canal, todos os incentivos da esfera pública mostram-se contrários ao progresso. Afinal, se os alunos de uma instituição apresentarem notas ruins, este será um ótimo argumento para que um financiamento maior seja necessário. Portanto, perpetua-se a tendência de escolas ruins serem privilegiadas em detrimento das boas. Além disso, educação estatal não ensina nada de útil, nem se pode esperar que algo nesse sentido vá mudar com a educação estatal. As consequências deste cenário são refletidas em uma mão de obra desqualificada para acompanhar as demandas do mercado, que acabará buscando atividades menos lucrativas ou mesmo aceitando o desemprego. A ineficiência da gestão de recursos e os métodos de ensino promovidos à força pelo Estado contribuem para a criação de gerações perdidas. Independentemente da eficácia do método escolhido, forçar todas as escolas a adotarem a mesma visão sobre a educação, criando um currículo único que desconsidera a individualidade de todos os alunos, impede o desenvolvimento de medidas melhores e mais eficientes. Nesse contexto, o MEC mostra-se um verdadeiro agente centralizador, cuja única função é garantir que nada saia do padrão estabelecido
estabelecido por um seleto grupo de reguladores. Não é à toa que, durante toda a nossa vida escolar, ouvimos sobre as necessidades do Estado para a harmonia social. Antigamente, na ausência da informação descentralizada como temos hoje, a maioria dos indivíduos era levada a enxergar os governantes como seus salvadores. Além de apresentar uma qualidade ínfima, o ensino que o Estado provê é capaz de matar qualquer espírito empreendedor. Ser obrigado a ficar horas sentado ouvindo a fala dos adultos que nunca construíram nada na vida é uma tortura diária para os jovens. Esse tempo poderia ser usado para passar conhecimentos úteis e práticos como oratória, finanças pessoais ou inteligência emocional. Mas ao invés disso, apenas desestimula a mentalidade empreendedora, a qual seria capaz de gerar mais valor e remover mais problemas da sociedade. Outro fator que impede a ascensão econômica dos pobres é a quantidade massiva de regulações e impostos arquitetados pelo Estado. Esse cenário cria oligopólios e encarece a maioria dos serviços e produtos, fazendo com que muitas pessoas utilizem todo o salário para garantir a sobrevivência da família. Nessa condição, os indivíduos possuem acesso apenas a uma fatia muito limitada da economia, que é aquela que está fisicamente próxima deles. Uma parcela significativa das camadas periféricas, por exemplo, ainda não possui acesso à internet, que é hoje a ferramenta mais poderosa para adquirir conhecimento e acumular riqueza. Ao tentar sanar as questões sociais, o Estado foge da raiz do problema e tenta apenas remediá-lo de forma falha. Um exemplo disso é a tentativa de impor legislações como o salário mínimo. Leis desse tipo apenas aumentam o desemprego, pois excluem as oportunidades de trabalho de qualquer indivíduo que não seja capaz de gerar um valor proporcional à renda mínima estipulada. Em um livre mercado, os salários e serviços são determinados por contrato voluntário entre patrões e funcionários, sem a necessidade de poder coercitivo de terceiros. Nenhum empregado aceitará receber pouco, caso gere muito valor, pois haverá uma competição entre os empregadores para adquirir sua mão de obra. De outra parte, nenhum empregador aceitará pagar mais do que os empregados geram de valor. Caso contrário, o empreendimento se tornaria inviável. Por fim, é importante ressaltar que a desigualdade certamente existiria em um livre mercado, pois ela é um fenômeno natural. Mesmo que todo o dinheiro do mundo fosse igualmente distribuído, em pouco tempo, esse dinheiro já estaria acumulado na mão de poucos, pois o problema não está na distribuição, mas sim na capacidade de cada um de fazer dinheiro, guardar dinheiro e investir dinheiro. Mas o fato é que, no cenário atual, existe uma desigualdade e uma pobreza intensa forçadas pelo Estado. Enquanto o livre mercado for deixado de lado, potenciais empreendedores serão impedidos de explorar seu talento e criar novas soluções, que gerariam valor tanto para si mesmos quanto para a sociedade como um todo. Obrigado pela sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por McFly Libertário, revisado por JJ Lieber e narrado por Coreia com K. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!